Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Estamos começando nossa live hoje. Estou aqui nos preparativos. Sejam bem-vindos. Vocês que estão entrando agora, queria pedir um favor. Se vocês poderiam sinalizar no comentário se conseguem me ver e me ouvir. Boa tarde, Carlos Rios. Estou aqui só dando um tempinho para o pessoal terminar de chegar, nossa convidada chegar. Hoje nós vamos conversar com a fotógrafa baiana Eline Luz. Estou vendo uma galera massa aí. Jéssica Caetano, maravilhosa, poeta, cantora, compositora. Pessoal do Nupelém, da UFAP. Muita gente boa entrando aí, estamos começando. Ótimo, estão dizendo que o som, que o som e a luz estão ótimos. Que Dayana veio aqui só para fazer o teste. Então, gente, eu estou aqui esperando só o pessoal chegar mais. Um beijo, Dona Maria, Jéssica, maravilhosa. Só gente boa entrando. Estou dando um tempo aqui para o pessoal começar a chegar e vou aproveitar essa oportunidade e fazer o marketing da companheira Jéssica Caetano. Gente, segue essa mulher aí, que é uma poeta, uma cantora pernambucana muito foda, tem um projeto maravilhoso, Surra de Rima. Sigam essa mulher, Jéssica Caetano, com I. Ela entrou aqui na estante para ver a live. Então, já vou dando os informes iniciais para poder chamar a nossa convidada de hoje, que é a Eline Luz, me apresentar para vocês. Eu sou Daniela Galdino, poeta, performer. Em 2014, eu criei aqui na Bahia o projeto Profundanças, que é um projeto de mapeamento e publicação de escritoras, em sua maioria nordestinas, inéditas. Lançamos 3 antologias nesses 6 anos. As antologias estão disponíveis gratuitamente na internet. Vocês acham no link da bio o caminho para baixar gratuitamente nossas 3 antologias. Então, é o primeiro informe que eu quero dar para vocês antes de convidar a Eline. Hoje nós vamos falar com uma fotógrafa maravilhosa que está em Profundanças 1 e Profundança 3, que é a baiana Eline Luz, que eu já vou chamá-la aqui rapidinho. E Eline simplesmente é a fotógrafa que fez meus 2 ensaios, né? Porque em Profundanças cada escritora tem um ensaio fotográfico no seu capítulo. E essa deusa maravilhosa que acabou de entrar aqui foi a responsável pelos meus ensaios em Profundanças 1 e 3. Seja bem-vinda, mulher. Boa tarde, olá, tudo bom? Tudo bom? Eu vou... Seja bem-vinda. Eu vou pedir para você falar alguma frase aí para o pessoal dizer se seu áudio e sua imagem estão boas. Pronto, vocês estão me ouvindo aí bem? Tô vendo aí o pessoal, minha mãe fez uma divulgação pesada aí da live. A família tá Eu aí, adoro essas mães. minha afilhada tá aí. Mães blogueirinhas. Então, seja bem-vinda. Eu queria pedir para o pessoal de casa, Dayana, que está aí fazendo esse teste de áudio e imagem, ela está dizendo que está tudo ótimo aqui. Então, mulher, seja bem-vinda. Gratidão pelo aceite. Nós vamos fazer essa live, já estamos fazendo. Tem uma galera que assiste à noite e tem uma galera que assiste no final de semana no YouTube, só para você se Sim, situar, tá bom? sim, Então sim. vamos lá, bonita, se apresente. Quem é Eline? Diga para o povo que está assistindo quem é Eline Luz. Primeiro quebrar aquele gelo, né? De quem está atrás das câmeras normalmente, está confortavelmente atrás das câmeras, está na frente não é muito fácil. Principalmente em lives, mas vamos lá, né? Então, sou Eline Luz, sou fotógrafa, né?
moro em Vitória da Conquista, mas sou itabunense, né? E a Gima direto fica falando, você já é conquistense? Não, eu sou itabunense. Reivindico minha terra ainda. Trabalho como jornalista e como fotógrafa nesses processos aí que a gente vai falar mais um pouco mais à frente, né? Mas tenho trabalhado com jornalismo, fotografia e diagramação. Você é comunista? Também os istas que aterrorizam, né? Feminista, comunista. Adoro, é por isso que você está aqui em Profundanças, querida, porque se você fosse fascista, nem teria diálogo. Só antifascista, né? Ótimo, então vamos lá, minha gente. Eu estou emocionada, eu estou nervosa, porque a Eline é minha musa, minha deusa, minha feiticeira, e a gente vai falar de uns processos bem maravilhosos hoje aqui. Então, vou fazer a primeira pergunta, daqui a pouco o povo vai perguntar também. Vamos lá, Eline, maravilhosa. Em 2014 você participou como fotógrafa de Profundanças 1, né? Bem quando o projeto nasceu. Aí a primeira pergunta é: quais energias você trouxe para a nossa rede naquele primeiro ano, né, de nascimento do projeto? E naquele Profundanças 1, o que que você desejava expressar na fotografia? Hoje eu me peguei refletindo bastante nisso, né? Que eu fui retomar as fotografias e fui fazer um comparativo, né? Do que foi o ensaio do ano passado e o desse ano. E quando eu olho aquele ensaio de 2014, eu vejo uma vontade. Se a internet dela travou, Travou para foi a você? sua ou foi a minha? Travou para mim, você. Travou para mim. Então vamos lá. Você se pegou refletindo. Isso. E aí era um momento, né, que tava aquela vontade de abraçar o mundo, né? Eu tinha acabado de me formar, estava chegando aí no mundo fora da universidade, tentando pensar a fotografia pós esse momento da graduação. E aí eu me recordo que a gente a gente foi em vários cenários, a gente foi em meio de rua, a gente foi em lugares reservados, foi para o meio do mato, a gente experimentou técnicas diferentes, foi com iluminação, foi longa exposição, foi foto noturna. Então eu vi naquele ensaio ali, tipo, muito daquela juventude de querer abraçar o mundo e querer colocar tudo numa coisa só, né? Mas o que mais marcou naquele ensaio foi aquela ida à fazenda, porque eu acho que a energia do ensaio se consolidou ali, né? Quando a gente pensa no que é o caos itabunense, né? Tanto que tem aquela foto preta e branca do caos itabunense, esse resgate histórico do que é a cultura itabunense, das grandiosidades que estão ao léu, né? Que a gente vê ali, ó, não sai da minha cabeça aquela imagem do jardim. Então, acho que aquele primeiro ensaio foi, para mim, uma grande possibilidade, assim, de você, sim, ao ser convidada para o projeto, eu me senti convidada de o mundo está existe um mundo de possibilidades aí, e eu não consegui escolher, eu falei, eu quero tudo. Então, tem muita gente de fora aqui da Bahia assistindo, e nós somos da mesma cidade, né? Eu e a Eline, que é a cidade de Itabuna, e quando ela fala dessa grandiosidade que está o Léo, só para contextualizar que Itabuna e Ilhéus já foram responsáveis pela maior parte do PIB da Bahia com a produção do cacau, né? E nosso ensaio foi numa fazenda que está em decadência, né? Tudo está desmoronando. Inclusive Sartre e Simone de Beauvoir já almoçaram nessa fazenda, não sei se você sabe. A Eu lembro de Fazenda você Progresso. falando. E aí, quando ela está falando dessa grandiosidade que está o Léo, ela arrasou na poeticidade. Ela está falando disso, dessa sociedade que já foi opulenta e hoje não é mais. Sim, e eu Então.
eu me recordo muito também daquelas fotografias que a gente fez na Cinquentenário, que é a Avenida do Comércio, né? Muita gente transitando, e as bolhas que a gente usou, né? Que dava uma leveza aquele momento, né? Tipo, você congelada no meio daquela multidão. Nesse dia, no cinquentenário, até uma mulher perguntou se eu era louca, porque você me pediu para recitar uns poemas na faixa de pedestre, e a mulher me perguntou a nosso companheiro que estava ajudando se aquilo era loucura. Aí ele falou, não, é poesia. Muito, muito cenário que são coisas que eu sinto falta em Tabuna hoje. Voltar a esse ensaio foi lembrar o quanto ainda estava vivo toda essa minha memória visual da cidade, né? De ver a menina com a flor, né? Que estava ali trabalhando com a mãe, vendendo axé da sorte, eu acho, né? Não lembro, uma coisa assim. Que era modelo, uma criança que era modelo e que apareceu no ensaio também. Eu quero só um parêntese, Daniela, mandar um abraço para a Jussara, que estava vendo aí, que era da escola que eu estudei aí em Itabuna, da Arco-Íris. Tem conta aí de todo esse processo artístico aí desde esse início, né? As Eu já experiências. tinha notado. Desculpa, desculpa. Pode Não, falar. não, tava falando, só mandando uma lembrança aí, porque esse processo artístico ele se inicia também dentro do processo escolar em Itabuna, essas experiências, né? As referências de artistas da cidade, as referências visuais, né? Notei muita diferença assim do que era o meu olhar naquele momento, em 2014, e o que ele tem se construído agora, né? De como ele tem se construído agora. Eu já tinha notado aqui mandar um beijo para a Jussara, uma educadora itabunense da Escola Arco-Íris, um beijo. Mas para o povo se visualizar melhor o que você está falando, se você puder mostrar umas fotos desse seu primeiro ensaio em Profundanças 1, que é de 2014, que aí a gente vai conversando sobre ele. Pronto. Agora eu estava com aquela ferramenta, né? Não funciona quando está com duas pessoas. Eu estava observando aqui. Ah, entendi. Vi aqui agora, vai ter que ser no esquema do computador mesmo. Aí eu vou só tirar meu armengue aqui, porque eu estou sem tripé. Olha, se depois fizerem os bastidores das lives, você vai ver o que é que o povo usa como tripé, viu, Fia? Porque eu já usei tanta coisa aqui em casa. Então, não vou nem mostrar aqui, porque hoje está na base do esparadrapo. Aqui essa foi a da Cinquentenário. Deixa eu só dar uma limpadinha na lente de trás. Que foi aquela foto da Cinquentenário, né? As pessoas em movimento. Acho que esse foi um momento logo depois que você citou a poesia. Que já foi mais à frente ali. Eu lembro que a gente trabalhou muitas cores também nesse ensaio. Teve a costura do retalho, né? Essa coxa, ela estava lá na fazenda ou foi você que tinha? Essa coxa eu nem tenho mais, foi uma senhora que já faleceu, uma senhora filha de santo, que ela fez essa coxa, levou meses, era enorme essa coxa. Eu tinha muito apego por ela, mas depois terminei doando para outra pessoa. Era muito especial, com uma idosa que fez um terreiro. Era muito linda mesmo, assim. Eu lembro que a gente ficou um tempo trabalhando em cima disso, né? Das costuras, porque tinha muito a ver com uma poesia que você fez também, né? Que falava justamente dessas costuras. E nessa foto tem uma coisa que me chama a atenção também, que são as cores e a técnica do mosaico, né? Aí atrás, Mulher, ó. mulher, quando eu era pequena, que eu ia a essa fazenda aí, diziam que tinha um capeta dentro desse quadro, o povo da roça falava, os trabalhadores. É uma coisa meio egípcia, uma figura meio egípcia aí, mas os trabalhadores da roça diziam que tinha um capeta que alguém botou dentro do quadro, que se derrubasse o quadro ia achar a entidade.
a foto com a santa, né? Que esse foi um desejo muito seu, né? Que você queria esse processo com a santa, o olhar, né? Os olhares se cruzando, o seu e da santa. E você foi perfeita nesse aí, porque esse livro é, como é? O Amor nos Tempos do Cólera. Aí tem Gabriel Garcia Marques olhando para a gente, eu olhando para o livro e a Santa. Ninguém está se olhando, cada um está olhando para outra direção, né? E Os você olhares olhando para o livro. se cruzam em outros caminhos, né? Essa sala que eu achei fantástica com as referências delas, né? Tantas cores que eu fiquei muito surpresa, assim, de esse abajur laranja. Eu lembro que eu olhei assim e falei, ele tem que sair na foto. Ele precisa estar nas fotos. E tem esses detalhes, né? Os quadrinhos também. Deixa eu dar um zoom para. E tem aquele que foi uma coisa que eu também estava refletindo bastante, né? Que estava muito nesse momento. Tinha pouco tempo que eu tinha saído de Itabuna e vindo para Conquista, e você estava nesse trânsito. Itabuna Brumado fazendo ponte em Conquista. E aí a gente foi nesse assentamento, arrumou essa bicicleta, bateu na casa desse senhor, né? Ainda botou o homem para pedalar. Não, e você lembra que a galera aí desse assentamento perguntou se a gente estava fazendo uma novela, se era um filme ou uma novela que a gente estava fazendo, porque aí também é de novo Gabriel Garcia Marques, né? É ler Cem Anos de Solidão, que é um livro que eu amo, na garupa de uma bicicleta de um desconhecido, né? E você lembra que o pessoal perguntou se a gente era da televisão? Sim. As interações com os ensaios nesse primeiro, a gente teve bastante, né? Como foram em lugares públicos. Eu acho que isso também foi um destaque importante, assim, que teve muito de performance coletiva ali. As pessoas que estavam nas fotos também entravam nessa performance, né? As 5 fotos que eu reservei foram essas. Você disse tudo agora, porque como foram ensaios assim em áreas externas, quem estava na hora participou. Então você arrasou aí nessa performance coletiva. Queria falar um pouquinho sobre isso antes de eu fazer a próxima pergunta? Deixa só eu colar aqui o celular. 1 minuto. Vai dar tudo certo. Pronto. Pois é, isso é uma coisa que, inclusive, na próxima pergunta eu vou falar um pouco mais, que era algo que naquele momento eu estava experimentando bastante, que era a fotografia na rua, pegar as pessoas de surpresa. Hoje eu já sinto um desconforto, às vezes eu fico pensando, será que a pessoa quer estar? E aí eu não sei até que ponto isso é bom ou é ruim, né? Não sei se às vezes a gente se pega pensando muito no respeito, né, ao momento do outro e perde justamente esses insights, esses momentos, essas performances coletivas, né? Então, mulher, aí a gente viu sua participação em Profundanças 1, que foi em 2014. Aí depois a gente teve Profundanças 2 em 2017. Eline, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Que travou um Sim, pouquinho. Então, a tô gente viu sua participação em Profundanças 1, foi em 2014, Profundanças 2 saiu em 2017, e foi um momento que você não pôde estar com a gente, né? Foi um momento que a sua trajetória como fotógrafa foi interrompida depois que você perdeu os equipamentos num acidente de carro. Aí eu só estou perguntando isso porque eu perguntei a você antes se você se sentiria confortável, entre aspas, de compartilhar essa experiência, já que a gente já falou tanta coisa nessas lives. Aí a pergunta é: como foi para você se reconciliar com a fotografia e qual foi a transformação que definiu o seu retorno para a fotografia depois de ter perdido o seu equipamento de trabalho, depois de ter sofrido um acidente de carro, enfim, como foi isso? Como foi
se desvincular da fotografia e depois se reconciliar com ela? Ainda está sendo um processo, né? Ainda estou nesse processo engatinhando, né? Inclusive, o Profundanças ele acaba sendo um marco, né? O primeiro ensaio antes do acidente e o segundo ensaio posterior. Na verdade, o segundo ensaio de Profundanças, né? Que a gente começou, porque eu aceitei falar disso nessa live, né? Porque justamente o Profundanças teve tudo a ver com a necessidade de eu retornar para a fotografia, de pensar, né? Depois do acidente que eu perdi o equipamento, mesmo depois de comprar o equipamento, eu não estava conseguindo me relacionar com esse equipamento. A câmera ficava parada lá meses, coisas que isso não acontecia antes, né? E aí eu ainda tenho engatinhado nesse processo, porque foram 5 anos. Nesses 5 anos, tanto eu me transformei, quanto me distanciei e tenho tentado essa movimentação de aproximar da fotografia, né? A necessidade desse retorno para a fotografia se dá justamente porque é uma das formas que eu me sinto confortável em me expressar. O acidente, inclusive, na verdade, hoje, observando, ele vem muito com me tirar numa zona de conforto, né, que eu estive durante algum tempo, veio como um processo de desafio, por mais que tenha entrado num processo de negação, como se nada tivesse acontecendo, não havia problema. Entrei no modo automático de trabalhar para pagar os boletos e deixar isso de lado. E aí, quando a gente retoma nossas conversas, que a gente vira e fala, e eu lembro que foi você que virou e falou, mulher, você precisa se reconciliar com a fotografia, não é com outra coisa. É com a fotografia. E aí, fiquei muito pensando nisso. Uma das coisas que aconteceu, eu tenho fotografado festas de música eletrônica, porque né, depois, quando eu for mostrar algumas fotos, eu vou falar mais um pouco dessa experiência. E isso foi uma das únicas coisas que permaneceu por esforço dos amigos de, mesmo quando eu estava sem câmera, de estar emprestando a câmera, não, venha fotografar essa festa, a gente quer você aqui. Então foi um processo, é um processo meu, mas é um processo muito coletivo, de rede de mulheres, né? Que fizeram parte do Profundanças, outras de amizade que estiveram sempre presentes, reconhecendo essa minha relação com a fotografia, que não começa de hoje, né? Aí, coisa que antes, por exemplo, eu não sabia identificar quando eu falava que eu comecei a trabalhar com fotografia, eu pensava quando eu gostei do meu primeiro trabalho de fotografia. E aí, quando eu volto hoje na minha memória, eu me lembro de quando eu tinha 14 anos, que meu tio tinha parque de diversão e final de ano eu ia tirar foto das crianças para vender a foto no parque. E aí é quando eu lembro, não, eu comecei a trabalhar com fotografia com 14 anos. Por mais que não fosse um trabalho que hoje eu acho legal, mas era um trabalho, era a minha primeira relação ali com a fotografia. Era eu traçando o meu caminho do que eu desejava. Da mesma forma que quando eu fui escolher um curso de graduação, a primeira coisa que eu olhei foi quantas disciplinas de fotografia tem em cada faculdade. Fiquei na UESC porque era que tinha 3 semestres de fotografia. Eu falei, isso aqui é o que vai me possibilitar ter uma maior experiência com a fotografia. Então, coisas que eu não conseguia observar, esse lastro que eu não conseguia ter, né? Desse meu caminho, depois de um momento turbulento, ele começa a fazer mais parte disso, né? Hoje, opa, voltou. Hoje eu estou conseguindo compreender essa relação com a fotografia de uma forma mais complexa. Tenho me cobrado menos esteticamente, que antes eu me cobrava mais esteticamente. Me cobrava de dominar determinada técnica, me cobrava de trazer determinada coisa nova, né? Tipo, não tem que ser o diferente, tem que ser aquilo que não está sendo feito. E hoje eu fico pensando muito mais no que eu estou sentindo, o que a fotografia me possibilita expressar. Mulher, toda live eu me emociono e ouvi você dizendo que esse processo está ainda em curso de reconciliação com a fotografia e que Profundanças foi importante para você nessa reconciliação. Obviamente que eu estou emocionada. E eu mudei um pouquinho o roteiro aqui. Eu vou te pedir para você mostrar o ensaio de Profundanças 3, que foi o que a gente fez ano passado,
e depois que você mostrar, eu faço uma pergunta sobre ele. E o pessoal que quiser fazer perguntas para a Eline, já pode começar a mandar, que eu vou anotando aqui. Agora ela vai mostrar as fotos desse retorno, né, Eline? De quando você volta para a fotografia depois do acidente e que está em Profundâncias 3. Isso. Que foi essa foto, primeira coisa, assim, né? Tipo, estando aqui em Vitória da Conquista, né? Que a gente está no sertão baiano. Transição, mas para mim já é sertão aqui. Quando a gente foi para lá, para a casa de Walter, que eu olhei aquela mata, eu pensei, é isso que eu estou sentindo falta, é isso que eu preciso. E era um conflito com o seu medo, né? Naquele momento. Essa foi. Que a gente vai falar desse medo neste instante. Esse foi um momento assim que eu senti que foi uma foto meio que arrancada, né? Essa. Enquanto as outras elas conseguiram fluir mais, né? Que foram as da movimentação. Que foi muito que o que você estava se propondo, né? O que a gente começou esse dia de uma forma diferente, que foi uma conversa, né? Estávamos eu, você, Dandara, a Natasha, e a gente conversando ali sobre os conflitos, né? As crises, essa crise com a fotografia. E dentro disso, coletivamente, a gente chegou a esses processos corpóreos, né? Tipo, movimentações corporais que deram conta disso com a ajuda da Natasha e da Dandara. E a fotografia, que foi essa leveza do pano, né? Que a gente queria expressar essa forma de como se estivesse rompendo ali com algo que estava envolto, né? E partindo para um novo passo. E aí, nessa fotografia, o que eu acho interessante quando a gente estava lá no terraço é justamente essa expressão da gente estar remetendo ao céu, né? A gente não está mais ali no nosso plano. E se você repara, a gente tem um lado muito verde e uma árvore seca em todas essas fotos. E você dançava, né, com a ajuda da Natasha, que ajudou a gente a coreografar lá, e a Dandara. E você dançava transitando entre esses dois momentos que para mim era tudo expressando todo aquele diálogo que a gente teve naquela tarde, né? Quando você fala do te colocou para voar, os movimentos eles conseguiram remeter bastante isso, né? Ainda teve também o processo de trabalhar as cores. E aqui é muito esse momento, sabe? Quando você percebe as fotos que a gente acabou escolhendo eram sempre as fotos que tendiam para o verde, né? Uhum. Então foram essas cinco que eu separei. Olhando essas fotos agora e ouvindo você falar sobre esse ensaio, eu estou em dúvida que se quem está nessas fotos sou eu ou é uma personagem que está representando a necessidade sua de fazer essa transmutação. Viajei agora aqui, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta sobre ensaio, sobre esse ensaio, e daqui a pouco o pessoal já pode mandar pergunta também. Então, aí Eline mostrou para a gente agora a participação dela em 2019, né? Quando nós tivemos a segunda experiência, que eu digo que ela me fotografou e me fez voar, porque eu não danço, eu não sou bailarina, não sou dançarina. E aí a pergunta é, pegando tudo isso que você falou, né? Você pensou no ensaio, mas também você se entregou à energia do momento. A gente estava numa casa que tem uma bailarina ucraniana morando aqui em Itabuna. Tinha minha filha também que dança. E você também se jogou esse momento e da conversa você redefiniu o ensaio. Aí a pergunta é, para você, fotografar é mais do que manusear equipamentos e ter essa noção da técnica? Para você, o que é imprescindível para criar imagens? É justamente o que a gente estava conversando disso, do expressar. Você falou, eu não dançava. Eu também tenho um problema com o corpo, de me expressar com o corpo, que eu tenho dificuldade. Mas na fotografia, eu consigo elevar o olhar dessa forma, né? Eu consigo ter um olhar para cima, eu consigo me soltar. Quando eu coloco uma câmera na mão, estou olhando por ela, é,
parece que eu me transformo, assim. Eu sou, por mais, às vezes as pessoas falam, ah, não, você não é tímida, não sei o quê, mas eu sou tímida pra caramba. Mas quando eu estou com a câmera fotográfica na mão, eu me sinto com minhas habilidades ampliadas, né? Eu acho que é muito do pensar, né, as ferramentas como uma extensão, né, do nosso próprio corpo. Eu lembro que uma das crises que eu tinha com a Joliane, né, que foi uma grande mentora para mim desde a universidade, né, e se transformou depois numa grande amiga, que ela sempre falava de colocar a câmera no pescoço. E para mim, depois que eu comecei a ter a câmera livre na minha mão com um pegador de mão, eu senti essa diferença, né? Eu gosto, eu não sei dançar, eu não me sinto confortável dançando, mas quando eu estou fotografando, eu vou para o chão, eu subo em determinado lugar, eu consigo fazer movimentações com o meu corpo para alcançar aquele olhar que eu estou desejando, que eu me sinto confortável, coisa que quando eu não estou com a câmera eu não me sinto, porque por exemplo, se eu chego numa festa sem estar fotografando, eu me sinto completamente deslocada. Mas quando eu estou fotografando, parece que eu rompo com todas essas questões. E eu acho que isso é o que tem se aprofundado no meu olhar na fotografia. Conseguir alcançar a expressão do que eu tenho sentido, sabe? Eu acho que a minha maturidade, assim, quando eu vejo do que foi o primeiro do primeiro ensaio para o segundo ensaio, é justamente eu me voltar para esse meu olhar, respeitar o que eu estou sentindo e ver que a fotografia ela vai ser um processo disso. Eu não funciono muito, por exemplo, se chegar a me falar, quero um ensaio assim, assim, assado. Posso até fazer, mas não vou me sentir confortável. Eu me sinto confortável de chegar no lugar, de sentir como a gente fez, né, nesse ensaio. Foi uma tarde, me situei na casa, a gente conversou. As conversas levaram essas movimentações. Eu acho nem quando eu fui para lá, nem fui na cabeça de que as fotos seriam assim. Não tinha ideia de como seriam as fotos. Mas eu lembro que a Natasha começou a falar, né, dos processos de terapia a partir da dança. E a gente conversando sobre isso. E foi fruto de um processo, assim, de reflexão. Então, eu tô vendo aqui para você que, pelo que você disse, que o pessoal está aqui elogiando as fotos, dizendo que você arrasou muito, tanto no primeiro ensaio quanto nesse. E você falou duas coisas massa aí, né? Da câmera como extensão do corpo. Não é só um equipamento, quando é uma extensão do corpo e esse corpo precisa se libertar, a câmera precisa se libertar também, né? E que quando você está com a câmera na mão, você fica perigosa, porque suas habilidades são ampliadas. Eu quero dizer aqui para o povo que está assistindo que, além de não dançar, eu, apesar de ser performer, eu tenho um pavor imenso, irracional, inexplicável por cobra. E no final do nosso ensaio, apareceu uma dita cuja. Eu vou pedir para o pessoal mandar as perguntas aqui para a Eline, mas eu queria que você falasse dessa experiência, que eu tenho. A única coisa que eu não queria encontrar no dia dessas fotos seria uma cobra, e ela apareceu. Diga aí, minha filha, para a gente. Que foi bem daquela primeira foto, né? A primeira foto, por ser ali no meio da mata, eu vi que você ficou tensa. Aí foi que você soltou, né? De tipo, não, eu tô na expectativa de que talvez apareça algo que eu não quero que apareça. Aí eu lembro que a gente falou, então não vamos nem falar nisso. E eu também tenho uma questão com cobra que não é muito legal. Ando no meio de mato, mas já desenvolvi algumas coisas assim. Quando eu tô no meio do mato, eu vou batendo para ver se afasta, entendeu? E aí eu lembro quando a gente estava na piscina, você falou, né, de que sentiu uma quentura vindo da piscina, quando a gente estava fazendo umas fotos com a melancia, né, que você partia a melancia na beira da piscina. Você estava com as pernas abertas e você sentia uma quentura vindo dali. E aí quando eu me dei conta, assim, olhando pela câmera, eu vi uma cobra, era pequenininha, mas era uma cobra. Uma cobra que depois a gente descobriu que ela residia na casa, né? Na verdade, a gente estava invadindo o espaço dela. Ela morava naquela piscina.
E eu lembro que quando você falou, a gente tem que sair daqui agora, e você não me disse o que era, quando você me tirou e você pronunciou a palavra, eu não estou brincando, minhas pernas paralisaram. Eu Eu andei lembro. assim, ó, meus passos foram assim, porque é irracional. Então eu fiquei pensando nisso, depois que o medo passou. Que esse ensaio foi transformador para você, né, por causa do acidente que você falou. Foi transformador para a Natasha, que é uma mulher ucraniana, educada na rigidez do balé russo e que vem para o Brasil numa condição desfavorável e termina se espiritualizando e se libertando desse rigor também. E foi para mim, porque se no momento que tem quatro mulheres falando de processos terapêuticos pela arte, e eu me deparo com aquilo que mais me amedronta no mundo, que é uma cobra, que é um animal, só pode ter um sentido espiritual e transformador, que eu ainda não sei qual é, eu estou no processo também. Minha gente, vocês que estão aí ouvindo essa conversa aí, lombradíssima e espiritualista, querem fazer pergunta para a Eline? Podem mandar agora, a hora é essa. Façam perguntas para ela sobre essas coisas que nós estamos falando aqui. Mandem por escrito que eu vou transmitir. Mas sobre isso que eu estou falando, você quer acrescentar alguma coisa até as perguntas chegarem? Na verdade, é a questão, né, da importância do Profundanças para a expressão das mulheres, né? Porque eu vejo que existe toda uma complexidade por trás de todos esses ensaios, né? Que eu, toda vez que saio Profundanças, eu vou ver. Que eu vou ver os outros ensaios. Se eu não me engano, foi esse que tinha o da água também, esse o terceiro, né? Que é aquela da cadeira na água, fantástica aquele ensaio. E você percebe as potências dessas mulheres, né? A gente sabe que por trás de todos esses ensaios eles têm desafios, eles têm construção, porque para nós mulheres nos colocarmos nessa sociedade é a gente se construir, né? A gente superar nossos limites, é a gente se conhecer. E eu acho que o Profundanças tem provocado muito isso, né? Mais do que possibilitado, ele tem provocado, porque os ensaios não são só uma ilustração das poetas, né? Esses ensaios, eles são provocações para essas fotógrafas também. Eu tenho até uma companheira que acabou de comentar aqui, né? Que lindeza de experiência. É Lília Almeida, que inclusive vai estar numa live com a gente. Ela é poeta e está com a gente em Profundanças 2. Ela também narrou uma experiência que ela vai dizer no dia da live dela, transformadora ao se ver no ensaio. Nós já tivemos mulheres que nunca tinham feito um ensaio fotográfico, nunca tinham uma imagem assim mais elaborada sobre si mesmas. Algumas já tentaram desistir do livro depois que se viram no ensaio, se assustaram ao se ver, falando, mas essa aqui não sou eu. Quem é essa mulher que está aqui? Então, é impactante para nós mulheres essa coisa de se ver na imagem. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Quem vai criar essa imagem, né? Sim. É uma imagem. Ó, o povo ainda está aqui admirando você, não mandou pergunta, então mando essa pergunta para você. E teve Numa muita. sociedade que violenta tanto nossos corpos, né? Mulheres negras, mulheres indígenas, trans, mulheres travestis, lésbicas, nordestinas, sertanejas, é preciso ter cuidado quem vai produzir essas imagens sobre nós mesmas, né? Por isso que a gente tem uma preferência por mulheres atuando como fotógrafas em profundâncias, mas temos homens cis aliados. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? De quem vai criar a imagem que vai representar nós, mulheres. Sim. Eu lembro desse cuidado, né, no primeiro Profundanças e das crises, né? De, ai, mas não sei quem vai precisar ser um homem, mas é um cara que faz um trabalho bacana, que faz uma fotografia que é aquilo que a gente espera, né? E eu senti que nesse segundo ensaio do Profundanças eu também me vi desafiada, mesmo sendo uma mulher que fotografando, por exemplo, quando a gente trata dessas questões dos medos. Tiveram fotografias que a gente teve que interromper, porque era o seu limite. Que eu não tinha por que chegar ali e forçar só pelo desejo da fotografia, né? Eu acho que existem muitos processos, inclusive de fetichização do corpo, né? Dessas mulheres, quando a gente vê. Tem ensaios fantásticos, assim, que conseguem mostrar. Opa, a gambiarra tá falhando.
Voltou. Tem ensaios que eles vão conseguir proporcionar essa autonomia para o corpo de quem está ali colocado, mas tem ensaios que eles se sobrepõem àquela pessoa se torna um objeto, né? Quando a gente olha determinadas posições que a gente fala, mas que é isso, né? Tipo, a pessoa não está confortável ali naquela posição, o que está querendo, né, expressar ali naquela posição. E é muito comum quando a gente pensa em ensaio feminino, o processo da hipersexualização, né? Quando você falou de mulheres indígenas, então, parece que o olhar de quem vai, né, para fazer. Existem, não vamos generalizar, existem trabalhos bons, mas é muito comum a gente encontrar o processo de hipersexualização do corpo, né? É o seio, que é o seio hipersexualizado, que não é o seio que amamenta, né? Recentemente a gente estava aí no dia da amamentação, e aí ainda existe o tabu da fotografia do peito, né? A mulher não pode mostrar o peito dela. O homem tira a camisa em qualquer lugar, mas o peito da mulher se torna um objeto de hipersexualização. E eu sinto que o Profundanças, ele consegue romper com tudo isso. Você vê ensaios nus que respeitam o corpo dessas mulheres. Na verdade, são ensaios que têm uma potência muito forte. Eu acho que foi nesse último que tinha uma pedreira, né? Um ensaio nu numa pedreira que eu fiquei, caramba, aquele Bárbara, contraste de a luz simbiose bárbara. daquele corpo com a pedreira foi incrível. Então é preciso ter um processo de sensibilidade, né, para você não explorar aquele corpo, né? Olha só, falando nessa questão dos corpos e da autorrepresentação, entrou uma maravilhosa aí para assistir, que é a Geise Eke de Lundu, que é uma artista não binária. E eu lembro quando eu convidei para ela participar de Profundanças 2, ela falou: só se uma irmã como eu me fotografar. Eu quero um corpo não binário me fotografando, porque eu também sou um corpo não binário. Quero mandar um beijo para a Geise e quero ler dois comentários de uma maravilhosa que escreveu aí, que é a Mona Rios, escritora que está em Profundanças 3. Ela disse que ela é uma mulher lésbica, né? Ela disse que se não fosse a minha companheira, eu não teria conseguido fazer as fotos. A companheira dela, que foi a fotógrafa dela, e que as duas conversaram muito. E ela disse também que não é fácil se mostrar. São muitos olhares que prendem o corpo de uma mulher, ainda mais quando esse corpo não é padrão. Então, são os comentários que chegaram. Aí tem uma pergunta aqui de Recife para a senhora, que você falou de fotografar raves. Se você pode mostrar algo das raves que você Separei sim alguns. Disso do que você colocou do sentir a vontade, né? Eu lembro que a gente teve muito um processo de começar a se relacionar, que não foi a partir do Profundance, né? Eu lembro que a primeira vez que eu te fotografei foi na Marcha das Mulheres, em Ilhéus, que teve aquele sarau feminista. Então precisa ter essa relação realmente. Quando eu falo que quando eu chego numa festa eu não me sinto à vontade, não é uma coisa. Eu sei hoje que não é uma coisa minha, Eline. Eu sei que é uma coisa desses olhares que me deixam desconfortável, né? Então, a todo momento a gente está com isso. Deixa Com eu pegar aqui certeza. para mostrar as fotos. Então, a todo momento a gente tem esses olhares que nos julgam, que tentam nos colocar em um determinado lugar, que não necessariamente é o lugar que a gente quer estar. Sobre as fotografias de festival de música eletrônica, né? Eu comecei a fotografar quando começou essa experiência aí, ainda no Litoral Sul, né, em Ilhéus, pessoal, e dei continuidade. É uma coisa que até hoje eu tenho trabalhado. E uma coisa que me chama a atenção são as expressões de performance nesses espaços, sabe? Que é o que me chama a atenção. E aí as fotos que eu destaquei foram justamente essas, né? O Cristiano mesmo, que é um amigo, ele tem feito diversas performances. Eu acho que uma última que ele fez numa festa foi justamente sobre os entregadores de app. Isso ano passado. E aí, no meio de uma festa, enquanto as pessoas estão lá curtindo, você pega e faz uma provocação. Então,
esses festivais, né? E aí não dá para generalizar. Existem as propostas que são festivais multiculturais, que ali vão ter diversas expressões, que eles vão dar conta disso. Tem essa e essa aqui. Perfeita! Que essa eu gosto muito porque é uma bailarina na pista. Ele chamou uma bailarina de fogo na pista. Caramba! E tem que ter muita acessibilidade para captar esses movimentos aí, né, performáticos. Sim. E tem sido um processo também muito de resistência de pessoas LGBTs, né? Que a gente tem visto muito isso. Outra coisa, né? Quando o meu olhar para além do Profundanças, né? Uma relação que eu desenvolvi muito é o apreço pelos trabalhos, né? De ver o trabalho. Eu já fiz um ensaio de sapateiros. Quando eu estou na rua, eu gosto de ver pessoas nessas funções, né, de trabalho. E aqui é uma fotografia de uma menina fazendo um tricô, né? Perfeito. E nesse processo de pandemia, como eu tenho trabalhado na rua como jornalista, estou lá. Que foto, Daniela, chega, mulher! travou. Travou tudo aqui só com essa máscara aí. Cara, demais essa foto. Foi logo com o processo de abertura do comércio aqui em Vitória da Conquista, nos primeiros dias. Muita gente na E rua, o meu hein? início, né, eu também separei muita, como se nada estivesse acontecendo. E o meu início da fotografia, que foi muito a partir de fotografar crianças, né? E aí hoje tá aí, tem aí assistindo minha afilhada, Sofia, Giovana provavelmente está assistindo com ela, e Bruna, Cecília também tá vendo. Foram 3 figurinhas que hoje estão aí com 12 anos, que eu fotografei desde que nasceram. Aí estão aí assistindo a live. Gente, E que essa só vai viagem, meu crescendo. Deus. Os movimentos, Amada, movimentos da vida, né? movimentos da vida. Diversas Olha só, meninas, estamos. Pode dizer. essas meninas hoje, né, que desde pequena que via, quando vem minha câmera, não dão sossego, né? Não querem mais ser fotografadas, querem fotografar. Adoro. Deixa eu falar, amada, estamos entrando na reta final da live, passou muito rápido hoje. E aí, eu quero pedir ao pessoal de casa para escrever as cidades e os estados onde vocês estão assistindo a live da gente agora. Escrevam aí no comentário que nesse instante eu vou dizer as cidades de vocês. E nesses finalmente temos 12 minutos, então vamos ter que ser rápidas. Eu vou colocar uma pergunta que uma deusa mandou para você, uma deusa da fotografia, perguntando a outra deusa, que foi Ana Lee. Ela perguntou aqui, vou deixar só essa pergunta que não vai dar tempo de fazer outra. Travou aqui. Tá me ouvindo, Aline? Agora sim. Oi? Então, Agora foi. Ana Lee mandou uma pergunta para você. Estou falando para a gente tem 10 minutos. Qual o seu maior desafio de dirigir pessoas em um ensaio? Justamente, isso é o que pega, assim. Eu acho que você já ouviu de mim várias vezes isso, né? De, poxa, eu não consigo falar. Eu acho que o maior desafio hoje para fotografar pessoas é justamente eu me compreender. Conseguir essa necessidade da gente conseguir romper com esses olhares que engessam os nossos corpos, né? Para a gente conseguir expressar. Eu sinto que antes eu tinha muito mais dificuldade porque eu tinha um corpo muito engessado. Num processo que eu tenho tentado soltar meu próprio corpo, eu consigo expressar isso para quem eu quero fotografar também. Então, o processo da fotografia não é da câmera para fora, né? Começa da gente para conseguir colocar isso para essas outras pessoas. E é muito comum que as pessoas travem, né? Às vezes a gente quer uma foto à vontade, mas as pessoas, na hora que vem a câmera, já não conseguem. Então, é muito do processo de você conseguir fazer essa troca. Cortou aí para vocês também? Agora voltou? Voltou.
É Só uma muito dúvida do final. você, pronto, fazer essa troca para mim. Eu acho que o desafio hoje de você conseguir dirigir alguém na fotografia é você conseguir entrar nessa conexão com a pessoa, conseguir entrar nessa mesma sintonia, né? E aí é um preparo tanto da fotógrafa quanto de quem está ali do outro lado da câmera. Ou seja, um processo de desconstrução, né, mulher? Deixa Sim. eu falar aqui de onde o povo está assistindo a senhorita hoje. Tem uma galera de Itabuna, Recife, lá em Pernambuco, Vitória da Conquista, Salvador, Belo Horizonte, Petrolina, em Pernambuco, Coração de Maria, aqui na Bahia, Crateús, no Ceará, Salvador, Teixeira de Freitas, aqui na Bahia, Aldeia Camaragibe, em Pernambuco, Crateús, eu falei, né, que é no Ceará. E Feira de Santana e Ilhéus. Amada, vamos às despedidas nesses minutos finais. Eu quero, antes disso, para você preparar suas despedidas, só ler um comentário que foi da Neide Andrade. Ela disse: Eu tive uma experiência interessante. Na segunda gestação, a fotógrafa tinha feito um voto de silêncio, não usar a voz por 30 dias. E ela não sabia disso quando combinamos. No início foi difícil, mas deu certo. Ou seja, ela foi fotografada por uma mulher que tinha feito voto de silêncio. Cara, é muita história que a gente Pensei ouve aí no aqui. desafio. Despedidas, provocação final. O que é que você deixa para a galera que está assistindo? Então, né, a gente está num momento bem difícil, não dá para negar, mas eu acho que a gente vê projetos como esse mostram caminhos, né, para a gente criar esse processo de resistência. Né? Eu acho que essa pandemia deixa escancarado o quanto a arte é uma necessidade humana e que, né, o processo de exploração na sociedade faz com que a gente deixe isso sempre de escanteio. Isso se torna um privilégio para quem tem tempo, para quem tem capital cultural, né, digamos assim. E hoje, quando a gente percebe todas essas mazelas, a gente percebe a universalidade dessa arte, né? Então, acho que a provocação que está hoje colocado é de a necessidade de, para além das nossas profissões, a gente se utilizar da arte, né? Eu acho que romper com a ideia de que arte é talento, né? Na verdade, é uma expressão humana que a gente precisa aprender a trabalhar. Assim como eu tenho tentado trabalhar o meu corpo para algo que eu acreditava que ele não estava pronto, eu acho que está ao alcance de todos. Pensar uma forma de se expressar. Porque a gente tem essa necessidade. A gente tem a necessidade de se compreender, tem essa necessidade de se compreender no mundo. Olha, eu tô aqui com a cara assim de besta. Eu olhei para minha cara agora e falei, meu Deus, eu tô com a cara de besta. É porque eu tô ouvindo você, mulher. Eu sou apaixonada pela senhora, sou admiradora, sou seguidora, sou fã. Então eu quero terminar assim agradecendo muito você. Deu uma aula para a gente aqui hoje, compartilhou sua arte, sua verdade e ainda termina a live deixando essa provocação. Então, gratidão mesmo, se cuida. Para o pessoal que está assistindo a gente, eu quero deixar o convite para a live de sexta-feira, que eu vou conversar com a poeta Joana Veloso, que ela é do Recife, lá de Pernambuco, mas mora fora do Brasil, e ela vai contar para a gente outra transformação, viu, mulher, de cura, que foi Uma... abrir a gaveta que estava trancada durante anos, cheia de texto poético, e ela resolveu soltar esses textos para. Quer dar um tchau final? Ainda dá a tempo. Quer riqueza falar do algo? profundo. Só que a riqueza do Profundança é infinita, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que essas experiências são incríveis. Acho que agora já vão tirar a gente, né, do ar.
Né, que eu vi falhando, achei que. Oi? A gente tem 3 minutos. Eu quero prestar solidariedade em nome de Profundanças a duas poetas nordestinas